aqui é o Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6, faremos a leitura a partir do verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Até aqui, amados irmãos, convido a Santa Igreja de Cristo para uma breve oração. Oremos. Pai precioso, santo, eterno, glorificado seja o teu nome. Deus perfeito, Deus da verdade. Nós te louvamos, Deus, e com respeito e reverência, estamos agora diante da tua santa palavra. E sabemos, Deus, que essa palavra só será luz, só será direção, só será alimento, só será remédio para nós, Senhor. Só será exortação, só será profecia, só será consolo, se o seu Santo Espírito iluminar essa palavra nos nossos corações. Por isso, Deus, eu reconheço que sou falho e pecador, ó Deus, e nesse momento eu rogo a Ti, eu clamo ao Senhor, que eu desapareça, que eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque somente a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o professor da verdade. O Sermão do Monte é considerado o mais perfeito sermão já pregado no mundo. E além de Cristo, que pregou esse sermão, ele está em 4 capítulos do Evangelho de Mateus. Além de Cristo se aprofundar nos 10 mandamentos, ele aborda várias situações importantes da existência humana e do seu cotidiano. Nesse sermão, quero observar com a amada igreja 3 tópicos. Será um sermão mais resumido, por uma questão de tempo, hoje.
tá? Eu quero observar com os irmãos 3 tópicos: piedade, jejum e oração. Os 3 pilares da piedade cristã: ofertas, jejum e oração. Os 3 pilares do ego humano: tocar trombeta diante de si mesmo ao dar esmolas, orar em pé nas praças para ser visto pelos homens, desfigurar o rosto ao fazer jejum, para que alguém diga coisas do tipo: como é piedoso e consagrado este irmão, para receber glória pessoal. Enquanto o egocêntrico, ele toca a trombeta, o cristão age em baixa visibilidade, atende os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guarda da corrupção do mundo, sem esperar que alguém veja isso. O cristão verdadeiro trabalha para o seu Pai, que vê em secreto. Primeiro tópico: piedade. O serviço piedoso, ele está diretamente relacionado a Cristo. Nós já falamos em outras oportunidades que existe uma diferença entre piedade e caridade. As duas coisas são atos em favor dos outros. As duas situações podem envolver compaixão, podem envolver misericórdia. Mas a caridade é um auxílio que alguém dá para outro. Pode ser por compaixão, por misericórdia. É bom que se faça isso. Mas a piedade é também um auxílio que alguém faz para o outro, é também um ato de compaixão e misericórdia, mas é um serviço a Cristo. A piedade, o serviço piedoso, ele está diretamente envolvido com o serviço a Cristo. Não é apenas uma caridade que é feita, mas é o serviço propriamente dito a Cristo, dentro da nossa vocação, aquilo que Ele nos chamou a fazer. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Agora veja como essa piedade ela está integrada a Cristo, como ela está envolvida com Cristo. Não apenas uma caridade, que qualquer pessoa pode fazer, mas a piedade que é movida pelo corpo de Cristo, junto com Cristo, integrada a Cristo, tá? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eis o mistério da piedade. Eis a diferença entre a piedade e a caridade. O auxílio a outras pessoas e o agir dentro desse misterioso corpo de Cristo, que deve ser o nosso agir natural. Então a piedade, ela começa na nossa comunhão na igreja de Cristo. Veja os 2 versículos anteriores, ou seja, os versos 14 e 15 desse texto. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja é a coluna que sustenta a verdade de Cristo. E o baluarte é uma fortaleza inexpugnável, intransponível, certo? A igreja, então, ela é a coluna e o baluarte, a fortaleza que abriga a verdade de Cristo. A igreja foi a ferramenta que Deus usou para manter a sua palavra viva até hoje, quando estamos no século 21. Ou seja, Cristo disse certa vez: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o portador dessa palavra no mundo foi a igreja. A Bíblia está aí, a Bíblia está escrita. A igreja está pregando e vivendo a piedade, o mistério da piedade. Essa é a verdadeira igreja. E não importa números. Se a verdadeira igreja, a igreja fiel,
for 0,02% da população, ainda assim ela é igreja, ainda assim ela é luz. Não importa. Deus não está preocupado com quantidades ou números, Ele tem essas coisas ao seu controle. Então, nós vemos aqui que a piedade, ela começa na comunhão da igreja, que é a casa de Deus, sim. Não que Deus more dentro da igreja, mas é a casa de Deus, sim, onde Deus reúne os seus filhos. Então, a piedade, ela começa na igreja. A piedade é a ação que brota da santidade e da devoção. Lembra que santidade? O que é santidade? Santidade é separar o bem do mal. É separar o bem do mal. Como que é o serviço piedoso? Separar o bem do mal. Se alguém precisa do bem, nós vamos fazer o bem. Esse é o serviço piedoso. Tá? A piedade é a ação que brota da santidade e da devoção. A compaixão que surge de um envolvimento íntimo com Cristo. Que faz-nos perguntar, em cada situação, o que Cristo faria no meu lugar? O que Ele faria? Se não for assim, se ela não começar na igreja, se ela não for uma ação que brota da santidade e de um envolvimento íntimo com Cristo, ela deixa de ser piedade e será um ato caridoso, será caridade. A piedade deve ser protegida. Fervor e santificação devem ser alimentados para que a piedade seja proveitosa. Veja aqui mesmo no primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versos de 7 a 9. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna. Veja só, fiel é essa palavra e digna, note bem, de inteira aceitação. Evita as fábulas. Veja que os apóstolos, eles não estavam preocupados com falar doce, com o politicamente correto, eles estavam preocupados com a verdade. E ele fala, evita fábulas de velhas caducas. Não troque a verdade de Cristo revelada, a verdade de Deus revelada em Cristo, por fábulas de pessoas caducas imaginam e ensinam e pregam. E ele diz aqui, a piedade para tudo é proveitosa. Agora note bem, porque tem a promessa da vida. Aqui da agora é, ou seja, Deus não vai te abandonar e não vai deixar de suprir as suas necessidades. E da que há de ser. Veja aqui como Tiago estava certo quando ele fala sobre fé e obras. A fé nos salva. As obras são sinais vitais da fé. Certo? Se você vai lá no médico, o médico quer saber se você está vivo ou não, ele vai medir os seus sinais vitais. Não é? Quando tem alguém lá, fala, essa pessoa está viva. As obras são sinais vitais da fé. Obras e fé, elas andam juntas. Essas obras, no caso cristão, é de fato o serviço piedoso. Jejum. Jejum, ele não é uma moeda de troca, mas o jejum, ele é uma consagração, por ser um ato de aproximação a Deus, em resguardo e meditações. Temos observado aí fora, ou vamos dizer, dentro do que é chamado de igreja, no nosso país, na nossa sociedade, algumas pessoas fazem jejum para que Deus as beneficie por alguma coisa. Então vamos supor que a pessoa está numa situação difícil, tem algo difícil que precisa ser resolvido. Então a pessoa faz um jejum, presta um jejum a Deus, para que Deus a favoreça e resolva as coisas. Deus não se compra, isso é ofensivo. Isso não é o jejum bíblico. Isso é a mesma coisa que faziam os hipócritas que desfiguram o rosto para aparecer aos homens que fazem. Neste caso, nós estamos tentando comprar Deus para que nos beneficie em algo. É como fazer aquelas promessas, como fazer aquelas campanhas, como fazer aquelas coisas para que Deus, para
motivar Deus, ou como alguns, de forma profana e blasfema, dizem que é para obrigar a Deus. Deus não é devedor do homem. O homem que é devedor a Deus. E um dia de graça, se você respirou no último segundo, dê glória a Deus. É graça sobre graça. Se o teu pulmão funcionou no último segundo, dê graça sobre graça. O homem não está em condições de fazer Deus devedor dele próprio. Então tudo que Deus nos dá, seja recebido com graça, porque tudo é favor de Deus. Então nós vemos aqui que o jejum, de fato, ele não é uma moeda de troca. Eu quero comentar com os irmãos um pequeno trecho de como João Crisóstomo, que foi um teólogo antigo da igreja, muito antigo, ele fala a respeito do jejum. Eu tirei apenas algumas partes, porque é bem longo, mas eu quero apresentar aos irmãos o que João Crisóstomo fala a respeito do jejum. A honra do jejum consiste não na abstinência da comida, mas em evitar ações pecaminosas, que limitam o seu jejum apenas à abstinência de carnes. Isso desonra o jejum. Que as mãos jejuem, sendo puras da avareza e da rapina. Que os pés jejuem, deixando de caminhar para espetáculos imorais. Que os olhos jejuem, não se detendo sobre feições belas, ou se ocupando de belezas exóticas. Pois o que é visto é a comida dos olhos. Mas se o que for visto for imoral ou proibido, macula-se o jejum e perturba toda a segurança da alma. Mas se for moral e seguro, o que é visto adorna o jejum, pois seria absurdo abster-se da comida permitida por causa do jejum. Mas devem os olhos abster-se até de tocar o que é proibido. Não comes carne? Então não se alimente de luxúria através dos olhos. Que também os ouvidos jejuem. O jejum dos ouvidos consiste em recusar-se ao ouvir assuntos perversos e calúnias. Não receba as notícias falsas. Já foi dito que a boca também jejue de falar coisas vergonhosas, de ficar reclamando, pois que ganhas se te abstens de pássaros e peixes, e mesmo assim mordes e devoras o teu próximo? O que tem fala maligna, come a carne do seu irmão, e morde o corpo do seu próximo. Então o jejum, irmãos, é algo que deve ser feito com pureza, no sentido de se consagrar a Deus e pedir que Deus te mantenha cada vez mais no serviço da retidão. Oração. Vou me deter apenas, nós lemos aqui, no Sermão do Monte, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Até a introdução da oração e até a terceira petição já estudamos nos domingos anteriores. A quinta petição e o final estudaremos, se Deus nos permitir, nos próximos domingos. Então, nesse momento que o sermão é resumido, vamos estudar apenas, ou meditar um pouquinho, apenas sobre a quarta petição. Verso 11 do capítulo 6 de Mateus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Com essa petição, Jesus nos ensina a humildade. Veja como que ele faz esse pedido. É certo que nós precisamos que Deus nos sustente e nos mantenha. Mas olha como ele faz esse pedido. O pão nosso de cada dia. Em algumas traduções está o pão cotidiano, que quer dizer exatamente a mesma coisa. O pão nosso de cada dia. Nós estamos pedindo ao Deus que tem tudo. Nós cantamos aqui no início do sermão, o Salmo 24. A terra pertence a Ele, os que nela habitam, as coisas que a terra contém, tudo pertence a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o provedor. Sua mão não está encolhida para que não nos possa abençoar. Seus ouvidos não estão agravados
para que ele não possa ouvir as nossas orações. Ele é o dono de tudo. Não tem um adesivinho que fala, não sou dono de tudo, mas sou filho do dono? Ele é dono de todas as coisas. Mas como Jesus nos ensina a pedir? Jesus nos ensina a pedir fartura. Jesus nos ensina a humildade. Note, o pão nosso de cada dia. Ele não pede, dê-nos o pão para 2 dias. Ele não pede, dê-nos o pão dessa semana. Ele não ensina a pedir, Senhor, dê-nos o pão para o mês inteiro. Senhor, dê-nos a providência para muitos anos. Como aquele homem falsamente que quebrou o seu celeiro e arrumou um outro celeiro, se enganou sua própria alma, dizendo, agora come, bebe e regala-te, porque tem bens para muitos anos. Jesus não ensina isso. Ele ensina a humildade, reconhecer a nossa carência, a nossa necessidade. Nós precisamos desse pão todos os dias. E todos os dias, se nós tivermos apetite para comer o pão e tivermos o pão sobre a mesa, é graça sobre graça. É favor de Deus. Mesmo que com o trabalho do nosso suor nós conquistamos esse pão. Deus nos deu força, Deus nos deu intelecto, Deus nos deu a condição, Deus providenciou que o pagador nos pagasse. Então, que essa quarta petição, ela envolve humildade e reconhecimento que nós estamos na terra e Deus nos céus, né? Pai nosso que estás nos céus, certo? O reconhecimento de quem realmente tem o poder sobre as coisas e quem pode prover as coisas, da nossa pequenez. Senhor, diariamente eu preciso do pão. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos no plural, dá para mim e para a igreja, o corpo de Cristo, dá para mim e para a minha família, para os meus filhos, dá-nos o pão de cada dia. Então, essa petição, Jesus nos ensina a pedir com humildade o necessário para a nossa sobrevivência. Voltemos lá em Timóteo capítulo 1, agora capítulo 6, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa frase é uma frase que é totalmente loucura para pessoas que vivem numa geração de consumismo como essa que nós vivemos. Como assim? Só o pão para comer e a roupa para vestir? E o celular? Hoje em dia não se vive sem celular. E a internet? Isso e aquilo. Aqui, irmãos, é confiança na providência de Deus. Deus sabe a época que nós vivemos. Deus sabe que cristãos de outras épocas precisavam comprar espadas. Deus sabe que os puritanos, para ir à igreja, eles tinham que ter um rifle para defender a família de animais, de índios e de salteadores. Eles iam à igreja, caminhavam por locais perigosos para ir à igreja. Deus sabia que eles precisavam de dinheiro para comprar um rifle e uma munição. Isso não é pão de cada dia. Deus sabe todas as necessidades de todas as eras e de todas as gerações. E Deus, efetivamente, provê todas as nossas necessidades. A questão aqui não é o que Deus vai prover. A questão aqui é a nossa postura diante de Deus. E então, se temos o que comer e o que vestir, sejamos felizes, porque Deus está nos mantendo, Ele sabe tudo o que precisamos. E se não temos hoje aquilo que nós achamos que era necessário, é porque não é necessário para hoje. Não que o Senhor não vai dar, mas que não é necessário para hoje. No tempo próprio, no tempo oportuno, no tempo santo, no tempo perfeito dele, Ele fará, se isso for algo que de fato necessitamos. Então, o Senhor Jesus, Ele ensina a pedir com humildade. E então, a palavra bíblica nos diz, tendo o que comer e o que vestir, sejamos contentes, glória a Deus por isso. Pessoas que tiveram muito mais do que isso, hoje perecem no inferno. Não estou me referindo ao que aconteceu essa semana, porque eu não sei, né? A gente não sabe quem nasceu, quem é salvo e quem não é, né? Mas com certeza, muitas pessoas perecem no inferno. Muitas pessoas que trocaram, como Jesus diz, louco, essa noite pediram a tua alma. Pessoas que estavam prósperas neste mundo, hoje estão perecendo no inferno. Como a parábola de rico e o Lázaro. Rico era próspero neste mundo. Lázaro
O único alívio que ele tinha era quando os cães vinham lamber suas feridas. No final, o rico estava em tormento no inferno e o Lázaro em satisfação no reino de Deus. E o rico chega até a pedir a Abraão o favor de Lázaro. Peça para Lázaro molhar os dedos na água e passar nos meus lábios. Peça para Lázaro ir falar para os meus irmãos. Eu tenho mais 5 irmãos e eles precisam saber que existe esse lugar. E Abraão, então, na parábola de Cristo, se é que é uma parábola, alguns dizem que não é uma parábola, né? Mas nessa narrativa de Cristo, Abraão diz, eles têm as Escrituras e os profetas. Se não crerem nas Escrituras e nos profetas, nem se um se levantar entre os mortos, eles crerão. Se um se levantar entre os mortos, eles vão crer em espiritismo e em qualquer outra coisa, mas não vão crer no Deus verdadeiro. Então, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Isto é confiança no Deus da providência. Deus sabe tudo que eu preciso. E aí, nessa condição, qual é a resposta de Deus? Nós pedimos a quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual é a resposta de Deus para aquele que confia nele e pede? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A resposta de Deus, vamos ver aqui, Efésios capítulo 3. Vamos ler aqui o verso 20 e o 21. Ora, aquele que é poderoso, preste muita atenção nisso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Há dias que nós pedimos, Senhor, dá-nos o pão de hoje, e o Senhor nos dá picanha com legumes, uma sobremesa, né? Com um suco, com frutas, com vários acompanhamentos, tá? Isso falando apenas de uma refeição, né? Mas Ele é provedor de tudo. Então nós pedimos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Tendo o que comer, o que me vestir, devo estar agradecido a Deus. Devo estar contente, porque Deus está cuidando de mim, tá? Agora, a resposta de Deus para alguém que é humilde, que reconhece que Deus é o provedor de todas as coisas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Agora preste novamente bastante atenção, que opera em nós. O que significa isso? Que opera em nós? Então eu que tenho o poder de fazer? Não. Aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, ou seja, vem dele tanto querer como efetuar. Então, quando eu começo eu de forma natural, eu não sabia dessas coisas. Mas quando eu começo a me alimentar da palavra de Deus, começa a nascer em mim o que provém dele. Vem dele tanto querer como fazer. Eu falo, Senhor, eu quero ter essa fé. Eu quero confiar e descansar plenamente na sua provisão. Isso não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar, não. Eu vou continuar. Isso Deus determinou lá em Gênesis, com o suor do meu rosto. Eu vou continuar batalhando as coisas. Mas a minha confiança verdadeira, a rocha, onde está firmados os meus pés, é na providência de Deus. Porque Deus, Ele sabe, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que eu peço e o que eu penso, segundo o poder que opera em nós. Ou seja, este poder de querer e efetuar vem dele, tanto querer como fazer. Este poder começa a ser operado em mim, e é por isso que os mandamentos de Cristo não são penosos, porque não é um fardo que uma religião põe em cima de uma pessoa e fala, agora você tem que fazer isso aqui. Não é isso. É só a pessoa começar a se alimentar da palavra, e essa palavra como água regeneradora, ela vai limpando de dentro para fora, a ponto da própria pessoa começar a descansar no poder de Deus, e começar a ver as coisas acontecendo, e ela mesma, ela tem a sensação que ela decidiu aquilo. Ela fala assim, nossa, que bom que eu escolhi ficar nessa confiança, nessa fé, né? Então é a palavra de Deus agindo, segundo o poder que opera em nós. Quero finalizar, amados irmãos, esse sermão
Que o Senhor nos livre do orgulho, dos rostos desfigurados e das orações fortes. Aquele que vem em secreto nos basta. Segundo